Sejam bem-vindos ao Circuito em Casa, uma programação online feita especialmente para você que pode estar em casa, respeitando os protocolos de saúde na contenção da Covid-19. O Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura em parceria com o CIRC. Eu sou a Ju Abreu, sou atriz, diretora e produtora cultural e hoje vim apresentar para vocês a ação idealizada pelo ator e diretor Rafael Bacelar. Outras direções: narrativas LGBTQIA+, sobre direção teatral no Brasil. Nesse primeiro vídeo, apresentamos artistas nacionais, que falam sobre suas produções e reflexões sobre contemporaneidade, especialmente sobre como seus corpos e lugares na sociedade afetam suas práticas em direção. Bom, eu sou Rafael Lucas Bacelar, artista belo-horizontino, sou ator, diretor de teatro, pesquisador, performer e drag. Eu comecei a fazer teatro no Centro Cultural de Contagem, num ambiente bem interessante, assim, onde a política cultural na cidade era vista como uma forma potente de engajamento desses sujeitos com a cidade. Sou formado no Teatro Universitário da UFMG, cursei a graduação em teatro na UFMG também. Sou cofundador da Tora Desceu, uma companhia de teatro de Belo Horizonte, que tem uma grande importância para o cenário artístico atual da cidade. Faço parte também do coletivo Cabaré das Divinas Tetas, palhaças, performers, pesquisadoras, que também tem uma grande importância. Nesses últimos anos, tenho colaborado com a Companhia Brasileira de Teatro. Com a companhia eu fiz o espetáculo Preto e agora eu estou no processo do novo espetáculo, a princípio intitulado Sem Palavras, também com a direção do Márcio Abreu. O projeto Outras Direções ele surge antes da pandemia, né? Um processo que eu já havia pensado de investir mais tempo e alianças nesse pensamento da direção teatral. E agora na pandemia ele ganha força justamente por estarmos todos diante das telas. O projeto Outras Direções ele é um projeto de encontro, de debate, de discussão em relação às funções da direção teatral, que são várias, né? Um diretor ele nunca só dirige, ele também, pelo menos os diretores com os quais eu conversei, e o meu método de trabalho, ele não funciona só como dirigir. Dirigir é muita coisa, estar atento a todos os organismos que circundam um processo de produção em arte. Eu tive a oportunidade de ter conversas lindas com esses artistas, conversas profundas, falando sobre direção em arte, sobre a trajetória desses artistas, conversando um pouco sobre como eles pensam a contemporaneidade, mas principalmente como os seus corpos e as suas lutas interferem nas suas produções em arte, especificamente em direção teatral. Foram mais de 12 horas de conversa, então o que vocês vão ver são trechos, mas eu tenho a proposta que é, nos próximos meses, aos poucos, soltando vídeos maiores e individuais sobre dessas conversas com esses artistas. Foi um prazer conversar com todas e todos eles. Então eu queria agradecer aqui a disposição, o tempo disposto para a conversa, a abertura de si, dos seus processos, dos seus pensamentos. Espero que seja um start aí para um projeto que eu acredito profundamente que pode ser bem interessante na fomentação de um pensamento em direção teatral. Bom, eu sou Thiago Romero, eu nasci em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, depois fui para o Rio e vim para a Bahia. Sou formado, minha primeira formação foi em História da Arte, eu cursei lá na UERJ, ainda na época do Rio. Mas, paralelo a isso, eu comecei a fazer um projeto que, na época, Ana Kfouri coordenava, lá no Sesc Tijuca. Foi onde eu comecei na verdade, eu comecei muito querendo ser ator, né, atuar, mas ali, eu fiquei lá 4, 5 anos ali, eu comecei a dirigir. Eu sou a Ju Abreu,
Eu sou atriz, sou formada em teatro e minha trajetória começou um pouco antes, quando eu ainda fazia outro curso. Eu cursava pedagogia na UFMG e aí eu comecei a me envolver com alguns projetos culturais dentro da educação e fui levada até Contagem, até a ZAP 18 e ali começaram alguns projetos de teatro, mas bem amador ainda. Eu sou João Nin, artista potiguara do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente, do Alecrim. E eu sou artista. O teatro e a música têm me abraçado de uma forma mais generosa, mas eu gosto de fazer arte independente de qual seja o nome dado à linguagem, independente de qual seja o meio. E aí, nessa mesma época da ZAP 18, eu me encontrei também muito com o pessoal do Luna Luneira, que na época fazia um curso de teatro também, e eu estava meio que começando mesmo, não tinha feito nada como atriz, nada. E aí me veio a ideia de tentar TU. Me formei no TU e conheci várias pessoas. Dali, no final do TU, já vinha um sentimento de querer dirigir, muito pelo trabalho de montagem que a gente fez. Eu fiquei muito próxima à direção e às concepções de encenação do que a gente estava fazendo. E aí, pouco tempo depois, 2 anos depois, eu e o Rafa, a gente se encontrou ali pela UFMG e fundamos a Toda DC. E aí o Rafa me chamou para dirigir o Meu Sonho Maricom, porque eu já estava dirigindo um TCC, que foi a primeira coisa que eu dirigi assim na vida, um espetáculo de formatura de um aluno das artes cênicas. Depois, em 2007, eu resolvi vir para a Bahia, morar em Salvador. Eu estava fazendo um trabalho de mapeamento, porque eu entrei muito nessa coisa da pesquisa de artistas da cultura popular, então estava fazendo uma pesquisa na Bahia, me apaixonei, voltei para o Rio e vim morar aqui, e estou aqui há 13 anos. Eu gosto de dar o que a arte pede, digamos assim, né? De servir a arte. Eu gosto de brincar que eu sou um terceiro inseto, a mistura entre a formiga e a cigarra, né? Porque eu não sou só aquela pessoa que faz a arte, mas eu também sou um burocrata, digamos assim. O meio me fez burocrata, né? Então eu tenho que entender todos esses formatos e acabo sendo um operário da arte, assim. Às vezes não faço a arte que eu desejo no final das contas, por limites estruturais, mas tudo que eu faço é transpassado pela arte que eu acredito, né? Então eu sou muito esse terceiro inseto aí, que é cigarra e formiga ao mesmo tempo, esse híbrido, esse talvez infértil, não sei, dentro de uma perspectiva mais literal de reprodução. E aí por isso que eu não tenho filhos e eu tenho obras, né? E aí vou criando obras, seja onde for. Aqui eu fiz uma segunda graduação na Escola de Teatro da UFPA, em direção teatral, na época do Rio, em 2004. Ainda ali no projeto da Ana Kifuri, eu montei o Teatro da Queda, que era um espaço de experimentação de performance e um exercício para mim como diretor. Com essa decisão de vir morar em Salvador, eu trouxe esse nome, montei 2 núcleos, um que ainda estou funcionando uns 2 anos no Rio de Janeiro, e aqui eu tive um outro encontro. A gente começou a pesquisar, pesquisava muita coisa da performance, mas aí em 2010 eu começo a pesquisar o que seria essa coisa pesquisar homossexualidade, um teatro que falasse sobre sexualidade, sobre gênero. E a vinda para Salvador foi um momento que eu aprofundo essa coisa da direção e começo a ter essa pesquisa. Essa pesquisa do estudo da homossexualidade, ela perdura desde 2010. Eu vim para cá, já comecei a montar peça, mas o foco da pesquisa mesmo nesse teatro de bicha é mais ali 2010, 2011. É isso, eu sou esse ruído assim entre vida e arte, entre vida, sonho e arte, entre pessoa e política, natureza e artificialidade. Eu sou essa fronteira borrada com o meu suor, com o meu sofrimento, com a minha luta, com os meus sonhos e as minhas fantasias e armadilhas coloniais.
eu tentar construir aqui um caminho que me leva a virar diretor, né? Assim, eu sou diretor de teatro, esse é meu ofício, é o que eu assino como profissão, nos lugares em que eu preciso preencher os formulários, apesar de me considerar um artista que acabou atuando de uma maneira mais ampliada. Encaro o exercício da direção de uma maneira em si já ampliada, que inclui todo um componente de formativo, de uma formação contínua. Eu sou de Petrópolis, né, uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro, mas assim, chegava muito pouca coisa lá, apesar de ser uma cidade que é praticamente pendurada na região metropolitana do Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade ela é muito servida de um ambiente cultural, mas que é um ambiente cultural museológico, digamos assim, né? Petrópolis é cheia de museus e ruas históricas, né? Tem esse componente histórico ali que é muito pulsante, né? Muito evidente, né? Ele grita assim, a gente convive com aquilo a vida inteira. Eu acho que eu lembro de um episódio muito engraçado na infância, assim, trabalho de escola, da professora perguntando o que a gente queria ser, a gente tinha que elaborar um trabalho sobre isso. E aí, a minha referência era o Manuel Carlos. Eu queria ser o Manuel Carlos, eu queria ser escritora de novela. Eu levei um cramaço, assim, eu sempre fui meio hiperbólica. E aí eu levei um cramaço explicando porque um monte de mágica, um monte de coisa, quase com uma dramaturgia. Não tinha peças de teatro no interior, eu sou de Ubá, sou de interior de Minas, cidade pequena e tudo, então a gente fazia um teatro meio que baseado na televisão, no que a gente via, e eu, desde pequena, a gente, enfim, desembolava, eu acho que eu sempre fui meio pau para toda a obra, eu sou técnica também, né, eu também faço parte da técnica do teatro, e desde então, desde criança, fazia figurino, fazia dramaturgia, atuava, dirigia, bem no lúdico mesmo, mas que já mostrava uma vontade de estar por dentro do processo todo, assim, né, de contribuir com um todo mesmo. Muita gente da cidade interior também passei por experiência religiosa, né? Eu fui mórmon por muitos anos. Fui muito evangélica, né? Uma criança evangélica e uma pré-adolescente e adolescente mórmon. E aí também na igreja a gente fazia muito teatro, então tinha essa coisa também super amadora e tudo, mas que eu também já dirigia lá na igreja, já brincava disso. Assim. Eu me chamo Francis Madison, sou artista do Norte, atuo há 12 anos na cidade de Manaus, no Amazonas, na região inteira, mas eu moro em Manaus. Eu sou natural de Rondônia, de Porto Velho, da capital. Comecei uma parte da minha trajetória nessa cidade, né? Decido vir morar atrás de mais informações, de formação acadêmica também. Na área, né? Já que em Porto Velho não tinha nesse período, no máximo que a gente poderia estar trilhando era um curso de letras, alguma coisa assim, quem tinha aptidão nas artes cênicas ou qualquer outra área. E aí, a partir disso, quando eu venho decidir, quando eu faço um percurso que é do teatro amador, que eu começo na igreja São Tiago, e aí depois, aos poucos, eu vou me afastando disso, eu brigo com o padre, 2 anos depois, uma briga ferrenha, de porrada. Então, daí eu já saio expulso da igreja e vou para o Sindicato dos Artistas de Rondônia fazer um curso livre. Fico um tempo fazendo um curso livre dentro desse Sindicato dos Artistas e Técnicos, né, em espetáculos, e aí, logo depois, eu entro numa companhia, hoje eu entendo como semi-profissional, mas era uma companhia, para mim, profissional na época, já que eu era muito recente na área. Porque é uma questão da presença, uma presença na cidade através da arquitetura, da história e tal. Apesar de tudo isso, e tudo isso ser cultura, esse ambiente da produção cultural, da cultura que se faz hoje, da cultura do artista, é um ambiente que demorava a chegar, assim, demorava a fluir. Mas aí eu me lembro de um ponto, que aí sim, acho que é um ponto de virada. Eu assisti uma peça, eu devia ter 14 ou 15 anos de idade, e aí eu fui assistir uma peça que era o Mistério de Irma Vap, teatro besteirol americano. Essa peça originalmente é The Ridiculous Company, da Companhia Ridícula de Nova York, que é uma companhia que trabalhava com esse besteirol dos anos 70 e 80, trabalhava já explorando travestilidades, montações e tal. E aí aqui no Brasil quem monta é o Neila Torraca e o Marco Nanini, com direção da Marília Pêra. E ali eu tenho certeza absoluta que se dá uma escolha. E não à toa essa escolha é diante dessa peça que tinha toda uma mágica, assim, uma estrutura que era muito mágica nessa relação das montações,
das transformações, sabe? O que depois eu vou, muitos anos depois, muito mais recentemente, descobrir um autor, que é o autor que eu pesquiso, que se chama Copy. Tinha a coisa da escrita, né? Como eu falei, do Manuel Carlos, tudo que era referência de pequena, mas que foi se desenvolvendo como uma paixão grande, tudo, até que, né, vem a universidade, eu decidi ir para Ouro Preto, que era um lugar que eu achava que seria mais acessível, e fui fazer licenciatura, né, na época, e já meio que não sabia muito bem o que era licenciatura, porque eu queria mesmo era direção teatral. E aí, durante a graduação, eu acho que eu me joguei bastante, assim, né, a gente pegou uma época muito boa da universidade, né, Rafa, assim, uma época que tinha bolsa, enfim, que tinha como a gente se subsidiar trabalhando para a universidade, ou em projetos, tudo. Então, eu trabalhei muito e, ao mesmo tempo que eu fui, né, fazendo um percurso da direção, assim, muito de cenas curtas e tudo, eu fui trabalhando também com a parte mais estética da cena, né, que hoje eu também me entendo um pouco mais como diretora de arte, tudo. Então, também fui experimentando um pouco a linguagem da cenografia, do figurino, né, da caracterização, paralelo com o trabalho né, com a formação de licenciatura, né, sempre nesse lugar meio, acho que confluente entre a pedagogia, né, entre ser professora e ser diretora. E aí eu fui gostando mais de estar fora da cena, né, no caso, fora do palco, mas com esse olhar mais geral. Eu acho que eu tenho essa coisa, uma opção de um olhar mais de fora e mais geral, assim. Entre atuar nos teatros, era muito comum, uma coisa que eu sinto muita saudade atuando hoje em Manaus, que era a possibilidade da gente ficar em cartaz durante muito tempo. Isso é uma dinâmica de Porto Velho. E o público do teatro porto-velhense vai muito ao teatro, né? A gente conseguiu, nós fizemos uma política de sensibilização a partir de 2003, até por volta de 2007, e desde então o público porto-velhense tem refletido muito no teatro local. Eu participo de um festival que é muito importante aqui na região, que é o Festival de Teatro da Amazônia. A partir dele, eu conheço um grupo de jovens daqui, de Manaus, e aí a gente acaba montando a companhia Cacos de Teatro. Esse é o nome fantasia da companhia. Que aí boa parte do meu percurso em Manaus tem a ver com essa companhia, né? Então eu estou falando isso de 13 anos a 13 anos. Nós estreamos em 2008 com o espetáculo Marinheiro de Fernando Pessoa, o drama estático, né? Então nós estreamos com essa peça com 3 homens, fazendo os personagens femininos dessa obra. Logo depois a gente fez um infantil, que é escrito por mim. Nesse mesmo ano, a gente realiza o primeiro festival Breves Cenas de Teatro. Mas aí no meio disso tudo, chegou a época do vestibular, e eu estava muito envolvido com até o pescoço, por um lado com teatro e no outro envolvido com política. Eu fazia parte de um coletivo de juventude na época do PT, do Partido dos Trabalhadores, e isso eu estou falando de 1994, por aí. E fui estudar ciências sociais. E mesmo assim eu não adormeci com relação ao teatro, mas eu comecei a direcionar todo o meu trabalho, todo o meu estudo ali como estudante, né, de ciências sociais. Eu tinha áreas correlatas, tinha matérias que eu podia pegar, tipo antropologia da arte, filosofia da arte, enfim. Existia um projeto lá no Rio chamado Centro de Estudo Artístico Experimental, que era coordenado pela Ana Kfouri, e ali eu entendi qual era, para mim, naquele momento, o meu lugar no teatro. Aí eu comecei a dirigir. Eu acho que partindo da minha experiência, assim, da minha trajetória no teatro, eu fico pensando até na quantidade de produções que eu fiz até hoje como diretora, que poderiam ter sido muito maiores se eu não fosse uma mulher. E por quê? Porque, em primeiro lugar, você já é descredibilizada de cara por ser mulher, por não ter referências mulheres na direção, muitas referências, né, em termos de quantidade mesmo, de que você tem de diretores homens e diretoras mulheres, você já não tem muita referência. E aí vem a questão da maternidade também, que eu acho que veio um momento assim, da minha vida que eu estava experimentando várias coisas, eu tinha dirigido, eu estava atuando bastante, trabalhando muito como atriz, e aí com a maternidade, esse tempo, ele fica escasso e você não está preparado assim, para
para lidar com isso, até profissionalmente, assim, a gente não tem um amparo legal, não tem grana mesmo para se manter. E aí eu me vi dentro da maternidade tendo que buscar novos caminhos dentro da minha profissão. Muitas mulheres mudam até de profissão, viram empreendedoras e, enfim, tem que dar, não voltam para o seu trabalho formal, são demitidas e tudo isso dentro de um grupo de teatro, né, onde você não tem nenhum amparo legal, nenhum nesse sentido, não tínhamos na época também, ainda não somos empresa também, então não tinha esse amparo. Eu me vi também tendo que buscar outras alternativas para me sustentar, para ganhar dinheiro, e isso foi ficando de lado. A direção foi uma coisa que ficou totalmente de lado. Até quando eu estava grávida, eu comecei a fazer um núcleo de pesquisa no Galpão Simioto, de direção, com a Raquel Castro, e eu nem dei seguimento, assim, porque a gravidez não permitia, eu já estava enorme, tinha vários trabalhos acontecendo na época, muito ensaio, e era um tempo que eu não ia dispor, não tinha nem disposição física. Eu fico pensando muito nessa sociedade de cimento que a gente vive, o que é que faz a gente estar inteiro nessas múltiplas coisas que fazem a gente estar sempre metido, né? Porque o bombardeio de informação vai só soterrando a gente, né? A gente vai ficando compactado, assim, enterrado nesse cimento. Aí não tem conhecimento, só tem cimento, né? Talvez agora eu esteja pensando muito nessa perspectiva de deformar o mundo branco, né? Como eu sou de um território que é o Rio Grande do Norte, que é considerado o território com menor declaração indígena do país, e a minha família é uma família indígena, só que a gente é sempre lido como pessoas aculturadas, como pessoas que... Não, vocês têm ancestralidade indígena, vocês não são indígenas, não é a sua identidade, é a sua ancestralidade só, né? Então, eu tenho pensado muito em deformar esse mundo que foi colocado em cima da gente, né? De se escavar e deformar esse mundo branco. Então, talvez esse seja um terceiro bom caminho que eu tenho me pautado muito nos últimos, 6, 7 anos. É legal, assim, porque quando a gente, né, Raquel, juntou esse grupo de mulheres, das mulheres encenadoras, para conversar, para entender um pouco, né, esse fazer da direção teatral e tal, e veio, não sei se você sabe essa história, o Sérgio contou e tudo, a Raquel escreveu, digitou no Google, mulheres encenadoras, e aí o Google não reconhecia, mulheres encanadoras, mulheres encenadores, enfim, não reconhecia a palavra encenadoras. E aí é ótimo, né? Que aí dá um start ali para opa. Então, acho que vamos nos juntar para discutir sobre isso, para partilhar. E a gente tem feito isso, assim. E é claro, assim, a gente percebe que a primeira coisa, a dificuldade, inclusive, de se reconhecer no ofício, assim, né? O que homens não, geralmente, aparentemente, pelo que a gente conversa, pelo que a gente vê, pelo que a gente trabalha, não tem menor pudor, né? De se reconhecer diretor, mesmo que tenha dirigido uma peça, 2 peças, ou enfim, não seja esse o forte da carreira, ou enfim, não tem esse pudor, né? A gente tem mulheres que passaram a vida inteira fazendo esse ofício e não se reconhecem porque acham que nunca é o suficiente, né? Aquela coisa de que não existe uma idade certa para ser mulher. A idade certa é ser um homem, né? Uma bobagem, mas que é real. Parece que a gente nunca está muito... Precisa sempre ter uma força motriz muito grande para ocupar espaços, né? Ainda é assim, muito maluco. É muito louco essas tomadas de consciência que a gente tem. Eu me entendi gay de um lado, preto do outro. Eu trabalhava com as bichas no Teatro da Queda e com toda a coisa do teatro negro, da militância, né, da discussão da raça, da ancestralidade no nata. Esses sujeitos existiam em mim, mas eles não, de uma certa maneira, eles não dialogavam nesse sentido mais profundo, sabe? Mas é isso, é da trajetória. Sabe, hoje eu acho assim, tem muita coisa complexa para a gente começar a pensar sobre a sigla G, né? Todas essas ideias, a necessidade que a gente tem de entender as masculinidades, de entender que tem uma disputa assim, a gente fala LGBTQIA+, mas tem uma coisa do império G, sabe? O império dos gays. Claro, tem todas as opressões, eu não estou falando que um é mais do que o outro, mas as necessidades de entender e de as narrativas, quais são as narrativas, né? A bicha travesti, cadê essas memórias, cadê essas narrativas, cadê que são temas muito caros e que estão muito em expansão, acredito, assim, muito em debate, é importante, sabe?
não colocando sempre nada em detrimento, assim, minha dor não pode ser maior que a sua, nem menor. A gente tem que entender os nossos lugares de opressão, nossas violências, de uma certa maneira, compartilhando nossas existências. Então, por isso que tenho tido cada vez mais a necessidade da gente expandir um pouco. Claro que o que eu sou é absolutamente fundamental no que eu produzo. Inclusive porque, assim, você nunca ouviu falar de alguém... Ninguém fala assim, vamos assistir uma peça de teatro hétero, né? Não tem isso. Mas as pessoas dizem assim, não, é uma peça gay. Você não diz assim, eu quero assistir uma peça da Renata Sorrah, sabe? Que é uma atriz cis. Não, você fala que você vai assistir uma peça da Renata Sorrah. Agora, quando falando da outra Renata, que é a Carvalho, a gente vai assistir a peça de uma atriz travesti, né? Então, esse quem você é, nos tantos nomes que a gente pode ter no que somos, em alguns casos, no caso desses corpos objetos dissidentes que somos, nos acompanha, assim, né? Vai nos acompanhando. A questão sempre é aquela tal da ressignificação, que eu acho que a gente faz disso, né? Eu não posso estar na lista, né, dos cânones do teatro brasileiro, nem como autor, nem como um diretor, mas isso não quer dizer que eu não esteja, entende? Sistemicamente em outros planos, e entendo que sou bem sucedido, porque eu vivo exclusivamente do teatro, do meu ofício, numa região que tem tudo para que você não sobreviva desse ofício. Nenhuma política pública voltada para isto, entende? O tempo que eu gastei para me formar enquanto artista em outro lugar, eu gastaria pouquíssimo tempo e talvez estaria mais especializado. E dentro da estrutura de ser moleque, de periferia, de Porto Velho, que já foi considerada uma das capitais mais violentas do Brasil, na década de 90, amigo, tu acredita que eu andava de bicicleta da periferia até o centro todos os dias para ensaiar? Tipo, 30 quilômetros. No sol de Rondônia, que é tipo assim, 40 graus, né? Sei lá, 42 graus. E assim, e todos os dias ia com o maior prazer. Isso não era tipo uma espécie de transtorno para mim. Nunca foi. Não queria dizer que vez ou outra eu era assaltado, levava a minha bicicleta, levava umas porradas, pneu furava, não tinha dinheiro para remendar. Então, nesse percurso inteiro, que imagina a minha vida como diretor de teatro, como artista, eu acredito que hoje eu seja relativamente bem sucedido em vários aspectos. Então, assim, foi outro projeto engavetado e meio que resgatado esse ano, quando a Raquel retoma esse grupo, porque o grupo continuou, eu saí, não pude ficar, mas continuou um desejo de investigar sobre direção, de pesquisar, de compartilhar coisas, e a Raquel tomou essa iniciativa de chamar essas mulheres diretoras desse núcleo e de fora dele também, mulheres que a gente foi chamando, e formamos um grupo que tem pesquisado muito. Eu, mais uma vez, não estou tão ativa como gostaria de estar nesse grupo de encenadoras, por motivos esses mesmos, profissionais, que você tem que buscar outras alternativas para se sustentar, e também maternidade, tempo, pandemia, quarentena, home office com criança em casa e uma rede pequena, né, para amparar a mãe e o seu filho. Então, mais uma vez, eu me vejo colocando a direção como um plano de fundo, um desejo que está ali numa gaveta, mas que ele não, profissionalmente, ele não sai dali. Então, assim, a gente vai jogando com isso, né, Rafa? Assim, a gente vai jogando com isso. Eu uso esse edital LGBT aqui agora, apesar de, em si, ser uma aberração ele existir, sabe? Ele não é uma aberração no nosso contexto, mas em si ele não deveria existir, sabe? Deveria existir todos os corpos estarem potencializados. E, na verdade, não, de alguma maneira, o edital nem deveria existir, né? Porque o edital é a ferramenta neoliberal de seleção meritosa. A gente entra porque ele está aí colocado, mas, assim, é isso que se dá, né? Então, eu acho que tem isso também. Agora, fazer essas opções radicais por esse teatro, ou por esses assuntos, por esses eixos para pensar a vida e o mundo através da arte, sim, fecha a porta para cacete, difícil de entrar, entra numa cota.
Não existe nenhum curador que fale assim: esse ano eu tive 3 peças sobre amor, 2 sobre a guerra, 3 sobre juventude. Então, sabe, não tem, ninguém faz essa conta sobre determinados temas que são considerados universais. Fazem essa conta quando a coisa é das bichas, do travesti, do preto. Já teve uma peça de teatro preto esse ano. Já teve uma peça uma peça feminista esse ano, sabe? Então não posso ter agora, tem que dar um tempo para ter de novo. Sim. Eu acho que essa possibilidade que eu tive, que eu tenho tido de entender, assim, de entender a narrativa que eu tenho construído é muito cara, muito importante. Foram muitas tomadas de consciência. Salvador, no Rio eu teria também, eu acho. Eu não tive tempo ali. Mas no Rio eu estava pensando outras coisas, tinha outras urgências. E quando eu vim para Salvador, que a gente pensa que vem para Salvador e, legal, o debate é legal, a cidade mais negra fora da África, mas é muito complexo. Cidade muito complexa. Mas eu acho que a generosidade ancestral que aconteceu na minha vida é muito bacana. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma bicha preta, me interessa narrativas negras, me interessa a possibilidade de outras histórias, né? Eu tive tomadas de consciência tenho tido assim, muito a partir de leituras de contatos e reflexões com pessoas. Acho que, claro, meio a coisa da idade, né? A gente vai... Tô chegando próximo aos 40. Isso não passava na minha cabeça. Eu queria... Não passava, a vida era... Né? Aí você vai chegando, outras coisas vão acontecendo, outros pensamentos, outros dispositivos vão acontecendo na nossa vida. E aí, assim, hoje eu posso falar para você que sou uma bicha preta, sobre experiência de teatro, que tem pensado sobre todos os meus machismos, minhas masculinidades ali, pensado sobre isso, pensado em quanto é importante a gente ter um lugar fortalecido que estabeleça essa reflexão sobre racismo, sobre LGBTfobia. Me preocupa nisso, mas me preocupa também muito na relação afetiva com as coisas, com as pessoas. Afetar as pessoas e ser afetado por elas, mas tirar dali discursos afirmativos e momentos afirmativos. Eu tenho muita sorte, privilégio, enfim, porque de fato eu trabalho muito com mulheres. A maior parte dos trabalhos que eu fiz enquanto direção e tudo, desde a UFOP, basicamente mulheres, né? O Lui é o único homem que de fato eu dirigi, e agora, né, com a montagem, que eu tenho mais diversidade nesse sentido. Enfim, eu acho que até toca mais para mim a dificuldade no lugar quando eu encontro a técnica, né? Tanto enquanto técnica, né? Figurinista, cenógrafa, enfim, a direção de arte, para mim, pega muito mais, ou enquanto eu, diretora, tendo que lidar com algum cara da técnica que ele não está ainda muito afinado com a participação feminina, mas tem mudado até, assim, acho que como a gente está cavando muito, né, bravamente, com muita intensidade, né, falando muito sobre isso, tentando abrir espaço, enfim, pontuando muito isso, acho que as coisas têm mudado um pouco também, mas de fato eu já encontrei muita dificuldade nisso, a pessoa nem se reportar a mim, algo que era da minha função, ou que ia ser dito a mim, enfim, visibilidade mesmo, né, aquela coisa de falar por cima, ou de pegar uma ideia, aqueles clichês todos, assim, acho que a gente passa por isso em qualquer profissão, mas também alguma profissão como essa, né, sei lá, da direção, que envolve, né, trabalhar com uma equipe grande, coordenar alguma coisa, ou ter um olhar de edição, tudo, talvez ainda hoje não seja um lugar em que se espera que as mulheres estejam, mas a gente está falando de Belo Horizonte, né, amigo? Belo Horizonte está num crescimento, uma efervescência, mas acho que ainda tem muito a entender nesses lugares. Acho que a gente ainda está numa redoma mesmo, muito específica. E quando a gente arreda um pouquinho o pé dessa redoma, né, dessa bolha, a gente encara melhor o machismo de frente mesmo, e ele mais contornadinho. A gente, quando está na direção, tem essa... Querendo ou não, tem essa hierarquia. Por mais que seja um processo colaborativo, que seja uma criação ali coletiva de todo mundo, a pessoa está nessa função de direção, ela tem essa autonomia de quase que reger, né, o todo. E aí, quando eu me vi trabalhando nesses 2 projetos, majoritariamente masculinos, eu sentia muita resistência, assim, do elenco nos 2 casos. Muita mesmo. E muitas vezes, e isso acontece ainda hoje, em vários lugares, de você, quando você dá, né, uma ideia sua ali,
do que você acha que deveria ser, e aí ninguém te dá muita ideia, aí vem um homem e fala a mesma coisa, só muda um pouquinho algumas palavras e todo mundo aplaude e fala, nossa, que genial. Então, isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes, né? E muitas vezes, quando eu dirigi a direção com o Rafa, em alguns momentos eu usei disso também, de falar, Rafa, vai lá e fala, então, sabe? Porque você cansa, é cansativo você ficar tentando convencer, né, as pessoas do que você está falando, como o que eu falei no início, né? Uma falta de credibilidade, de legitimidade daquilo que você está fazendo. Como se você não soubesse tanto quanto um homem fazer aquilo. E é uma coisa tão démodé, né? Quando a gente fala isso, eu estou me sentindo a minha avó falando isso, assim. Parece que eu tenho 80 anos. Porque é uma coisa secular, meu Deus, assim, beira o ridículo mesmo. Mas é isso, eu acho que eu tenho uma coisa a meu favor, além de todas as coisas que são de ordem de um privilégio cultural mesmo, de eu ser muito lida como brava. Isso é muito divertido, assim, porque é isso, né? Uma mulher séria, no seu ofício. Eu acho que, por mais que os trabalhos tenham uma característica do humor, da carnavalização, das coisas todas, né? O fazer ali eu levo muito a sério, né? Eu sou muito séria. E a pesquisa e tudo isso, e aí eu acho que passa uma imagem de que eu sou muito brava, e eu adoro, eu acho ótimo, porque aí já resolve um monte de treta, ninguém vai ficar ali me destituindo de coisa que talvez se eu fosse muito meiga, passasse uma imagem muito de meiga, é uma bosta, né? A gente tem que entrar em alguns estereótipos para talvez pelo medo, ou sei lá o que é, você ter uma certa tranquilidade para trabalhar. Umas coisas que acontecem nos processos de direção, não sei se todo diretor passa por isso, e é até um clichê, assim, é um clichêzinho, mas eu acho um clichê muito, muito real, assim, que é essa ideia de que existe um momento que é muito solitário para o diretor, né, assim, porque acho que tem essa solidão, sim, sabe? Por mais que você esteja ali absolutamente cercado no processo, amparado, inclusive, assessorado, nas trocas todas, por mais que tenha tudo isso, tem sim um momento ali de decisão, assim, que ele é solitário mesmo, um momento que você precisa se colocar, né, nesses organismos que os processos viram, sabe? Porém, tem uma coisa que é o oposto disso, que eu acho que é o oposto que é um lugar muito habitado, sabe? É o oposto da solidão, é um lugar muito habitado, que é a gente vê que a partir dessa solidão, desses processos muito pessoais aí dos diretores e das diretoras, que a gente constrói também uma possibilidade de levante, sabe? Um processo que é de contaminação, sabe? Então, essa solidão, depois ela é super habitada, assim, ela é muito habitada por esses levantes que a gente vai construindo junto em cena. Nesse sentido, eu tô contigo, assim, eu tenho andado muito pessimista com um monte de coisa, pessimista realista, assim, mas eu continuo acreditando muito nessa potência de levante que o teatro é, e principalmente do nosso teatro, porque eu acho que o teatro é sempre potencialmente um lugar que se levanta, em que as pessoas se colocam de pé, se colocam na vertical. Mas em alguns teatros, e aí eu estou usando até uma formulação da Butler, da Judith Butler, que é uma formulação, mas em alguns outros teatros, ela não está falando especificamente do teatro, não, está falando dos levantes. Eu que estou falando do teatro como um levante. Em algum teatro, essas pessoas se colocam de pé e afirmam que não vou mais deitar, que eu acho que é mais ou menos não, é o teatro que a gente está aqui tentando fazer, assim, né? Então, fico pensando sobre isso, sabe? Sobre esses levantes que demandam uma imagem de multidão junto com a gente, né, dos lados, atrás, na frente, e ao mesmo tempo tem esse lugar que é tão solitário, né, dessas decisões, desses ânimos, sabe, dessa coragem, assim, que a gente precisa ter para continuar fazendo. Sei lá, acho que isso tem a ver aí com esses processos de insurreição, né, desse teatro que você coloca num lugar objetivamente político, não necessariamente panfletário, mas objetivamente político, sim. Não existe política que não seja política dos órgãos. Então, assim, é sobre é um corpo que está em cena. Então, é sobre política que esse corpo está é numa afirmação política, né, que esse corpo está em cena. E eu acredito muito nisso, assim, nas possibilidades que a gente tem mínimas, né,
é uma possibilidade que a gente potencializa, a potência dela é a máxima, dessa nossa possibilidade que é mínima, porque, na verdade, a gente é só também artista de teatro, ainda por cima, sabe? Por mais que a gente, às vezes, atinja, sei lá, um espetáculo que a gente faz alcance um público maior, ou seja um sucesso, portanto, ou às vezes a gente faça uma coisa mais na rua, não sei. Ainda assim, essa é uma potência limitada. Somos limitados, assim, não estou nem um pouco a fim de ser, de ficar... Acho que é despotencializador achar que a gente pode tudo, sabe? A gente pode um negócio aí que a gente vai descobrindo. Das pessoas que eu trabalho e que eu amo muito, eu acho que as pessoas dos meus grupos e colaboradores são preciosidades, né? Dentro do Teatro Interrompido tem o Carol Pinheiro, que é uma atriz, majoritariamente atriz e professora de teatro, e tem a Luiz Bárbara também, que ela não é de nenhum dos grupos, mas ela é colaboradora do Teatro Interrompido, que é uma grande atriz, dramaturga também, né? Aí dentro do Estopo Balaio tem Ana Carolina e Ana Zepa, artistas incríveis da cena também. Lá na aldeia nós temos Luan Apicá, que é um grande linguista, né? Ele tem feito a tradução em Tupi-Guarani, tanto do meu livro Tibira, como dessa Maíra Moy. Nós temos o Devan, que também é um dramaturgo indígena, ele tem feito esse trabalho de manutenção e documentação de algumas histórias através da escrita lá. O Aquenda, que eu falei para você, que são de drag queens, né? E aí temos Bruno Fuziwara, Adriele Rezende, Cleiton, acho que agora está Cleiton Oliveira, Paulo Barqueiro, a Agatha de Oliveira, a Lindsay Lohan e a Alicia, que são 3 atrizes travestis maravilhosas também. E aí, se eu for falar de pessoas que eu admiro, que eu leio e que tem me inspirado muito nos últimos tempos, tem Cacau Erá, que é um escritor tapuia, indígena, Graça Graúna e Eliane Potiguara, que são 2 escritoras indígenas potiguaras. No teatro, minha companhia preferida de teatro é a Duadê, Dozadu. Nunca sei falar, porque não tem palavra. Eu gosto muito do trabalho que eles fazem no silêncio. Na música tem muita gente. Brisa Flow, Potiguara Bardot, tem um Bros MC. Eu tô começando a gostar de rap agora por causa da galera indígena, porque não é uma linguagem que eu acesso, que me acessa fácil também. Tem a Rádio Yandê, a Rádio Yandê, Denilson Banil, a Renata Aratucura, a Napuaca, Dayara Figueroa, Dayara Tucano, né? Eu acho que, para mim, uma das maiores referências da minha vida são as lideranças indígenas do meu território, Thaís Campos, Luiz Catu, Francisca Bezerra, Zuleide Bezerra, Lúcia Tapuia Paiacu. A gente recebeu um apoio internacional pela primeira vez dentro do movimento indígena do Rio Grande do Norte, e aí foi a instituição elogiando o relatório, elogiando as coisas que as lideranças fizeram. Eu fiquei emocionado, assim, porque eles me inspiram muito. Então, acho que o grande trabalho que eu faço na arte também é muito influenciado por essas lideranças. Tem umas figuras assim que são importantes assim para mim. De cinema, eu acho que o Almodóvar ficou, né? Desde o Maricón. É impossível não partir para algum trabalho e não pensar em alguma coisa do Almodóvar. Ele sempre aparece, essas figuras femininas do Almodóvar. Música também, musicalmente, eu fico vendo muitos shows de cantores brasileiros mesmo. Maria Bethânia maravilhosa, Letrux, Baiano System. Gosto muito de ver esteticamente, eu acho muito legal, né? As projeções do Baiano System, acho aquilo incrível. A Letrux, né, que é atriz também, então o show dela tem bem uma pegada que eu gosto muito. De cinema nacional, assim, e de teatro também. Eu acho que a Grace passou. É impossível você pensar em teatro em 2020, em direção, em atuação, sem falar de Grace. E grupos de teatro, os últimos trabalhos do Grupo Galpão, assim, me emocionam muito. Eu acho muito lindo. A Teuda Bara, principalmente, é uma figura que eu sempre busco ver em cena, que eu acho ela esse corpo muito potente de Teuda. Eu vou falar muito do que eu tô lembrando agora, tá? Assim, do que eu tô lembrando agora.
E acho que isso pode ir abrindo alguma coisa. Tem uma música que a Marisa Monte canta, que ela canta assim: arrepio, arrepio, arrepio de pancada, 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 pancada de arrepio. Isso é a poesia da música. Essa é uma coisa, por exemplo, que me emociona, sabe? Essa possibilidade de você ter um universo praticamente com o uso de duas palavras, pancada e arrepio. Eu começaria daí para pensar um pouco nessas pessoas que tiveram poderes de síntese, que acho que é uma coisa que me emociona, assim, sei lá, como Caetano, como Gil. Falei hoje já do Cupi. Você não, é uma bicha que você não consegue olhar para ele sem sair. Você não sai sem atravessamento. Você pode sair até odiando, achando asqueroso, achando, sei lá, qualquer coisa, mas você vai sair sentindo um negócio, sabe? Tem alguma coisa de sensação, de sentimento ali que me chama. Porra, assim, as pessoas com quem eu trabalho costumam me emocionar muito, assim, sabe, Rafa? Com o Maurício Lima, por exemplo, eu tenho uma parceria que é de vida mesmo, sabe? O Léo Coraggio, o Ivo e o Pedro Paulo são pessoas que me emocionam quando eu vejo. Eu me emociono muito, eu considero que, por mais que às vezes a gente, naturalmente, os nossos trabalhos engulam a gente pare de falar um pouco mais intimamente de trabalho, mas eu gosto muito de trocar com o Márcio Abreu. O olhar dele melhora o meu. Ronaldo Serruia, com quem agora eu estou, depois da minha vinda para São Paulo, a gente pôde concretizar um negócio que a gente queria há muito tempo, que era fazer coisas juntos, sabe? Enfim, sou muito capturado por algumas experiências de grupo no Brasil. Imagina, como não ser, né, com o Grupo Galpão, né, se pensar neles. Se você pensar na Companhia dos Atores, é fundamental para minha formação estética, a Companhia dos Atores no Rio. Mas também tem essa galera que está assim, fazendo um movimento de teatro preto assim, que eu acho que é absolutamente inspirador, sabe? Nesse lugar das potencializações da vida. Mais do que do empoderamento, também, mas assim, é sobre isso, sobre essa vida potencializada em cena. Assim. Eu lembro que quando terminou o ano, eu fiz uma homenagem, assim, um texto de rede social, assim, mas homenageando algumas mulheres, sabe? Porque eu acho que... E aí essas mulheres eram uma amiga minha, que chama Nilane, e o fato de eu estar citando ela aqui, porque a Nilane, ela sentiu no corpo o peso da eleição do fascista do Bolsonaro. E eu trabalhei numa campanha política de uma pensadora transfeminista, uma travesti chamada Jaqueline de Jesus. Tem uma mulher que foi vilipendiada, ridicularizada durante o processo eleitoral lá no Rio, que foi a Márcia Tiburi, sabe? Que é uma mulher que está pensando sobre os fascismos no nosso dia a dia, sabe? E falei da minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela é uma retirante nordestina, né? Ela veio criança junto com meus avós, mas ela é uma retirante nordestina, sabe? Uma mulher que teve que trabalhar com 14 anos de idade, completou o ensino médio já com 50 e tantos anos de idade, foi trabalhar numa fábrica em Petrópolis, uma tecelagem, Petrópolis era cheia de tecelagens, que é uma tecelagem que depois, durante muito tempo, é a Werner Tecidos, durante muito tempo forneceu tecidos para o teatro. Então tinha ali um lugar para mim que ia se completando, sabe? É um trabalho que ela começa e que eu termino. A Lorna Washington, que é uma transformista carioca, assim, importantíssima, sobrevivente da epidemia da AIDS, e foi a primeira pessoa a falar de AIDS na cena dos Inferninhos da noite carioca, ainda na década de 80. Ela falou e ela canta, a Lorna canta, então ela foi cantar depois uma música do Cartola, As Rosas Não Falam, ela foi cantar As Rosas Não Falam, e ela sofreu uma vaia, sabe? E essa mesma mulher que nos anos 80 sofreu uma vaia das bichas, que não queriam que falasse em AIDS dentro da boate, fez uma live no primeiro mês, quando eu vi ela, e ela hoje tem uma deficiente e tal, quando eu vi ela entrando com a bengala dela, lá o aparelho lá que ela usa, e sabe, encarando, fazendo uma live, assim, e para continuar falando, cara. Bicha, é para continuar falando, sabe? É para não parar, assim. Isso são as pessoas que me formam. Tem sido muito rico para mim trabalhar com a Raquel Castro. Ela tem uma coisa, assim, um olhar muito legal para a cena, muito contemporânea, apesar de ela achar que ela é mais
tradicional e tudo, mas tem sido muito legal, tem sido muito de aprendizado para mim. Eu sou retalho igual todo mundo, né? Assim, eu tive uma pira muito forte com Butô, então eu tive uma pira muito forte com Butô de Kazuo Ono mesmo, e uma vivência com Yoshito Ono, que foi muito importante para mim, assim, que aí talvez seja o lugar do sério, que eu consegui ainda me dedicar, que eu botei fé de fato, acho que talvez tenha sido o único lugar sério mesmo que eu botei fé, que foi o Butô. Enfim, mais enquanto processo do que enquanto imagem. Eu acho que eu tenho uma pira muito forte com mulheres da literatura, né? Eu acho que elas me atravessam. Também são mulheres bem sérias, assim, mas tem algum carne na escrita, né? A Hilda Hilst é muito importante para mim, figura muito irreverente, né? Assim, eu acho que tem umas figuras também, assim, que são desse imaginário popular. Assim, eu acho que eu sou mais formada por mídia de massa, talvez seja por isso que eu gosto tanto do humor, assim, eu estou mais formada na novela mexicana e no, no show de calouros também, sabe? Isso tem muito a ver, assim, com a novela de grande público, assim, que é, sei lá, Dercy Gonçalves, é o que maravilha, sei, essas figuras que são meio estranhas, né, para um grande público, que a gente incorpora. Eu gosto muito da Spivak, que é uma teórica indiana, ela escreveu um livro que chama Pode o Subalterno Falar? E essa pergunta, ela fica na minha cabeça o tempo todo, assim, acordo com ela. Uma pergunta importante, é um livro importante, uma teórica muito importante. Né? Butler também, né? Acaba que é importante para o nosso entendimento. Pina Bausch, claro, né? No desenho das imagens, sem dúvida, na movimentação. Passou, lógico, né? A força, a presença, a contemporaneidade. Tem muita coisa de teoria meio que do pensamento francês, contemporâneo, assim, mas que eu já meio que fritei de tudo também. Acho que formação na UFMG, na Belas Artes, ela te traz muito isso, né? Te traz muito um léxico francês, assim, massa e tudo, mas que eu já começo a duvidar dele um pouco, assim. Marx, Lacan, os clássicos Marx, Lacan, o nosso clássico Paulo Freire aqui, o nosso clássico Milton Santos também. Acho que eu passei por muito tempo me importando muito com a questão do espaço, a questão da cidade, a questão mesmo da espacialidade. Assim. Não sei, é difícil, porque de fato é muita gente, é Almodóvar, cara, eu acho que eu sou grata a essa pessoa esquisitíssima, latina, exagerada, com aquelas cores saturadas, e aquela lama, né, dos filmes e tudo, eu acho que junta isso com a novela mexicana, é uma parte, de fato, do meu ser, assim, que eu não posso jamais negá-la. É muito importante. Tenho acompanhado o trabalho da Janaína Leite, em São Paulo, que é muito massa, né? É louco, porque estava trabalhando com as coisas que eu nem sabia dar nome, né? Se era teatro real que era, e me falaram dela e tudo, da pesquisa, né? Dos atores do cotidiano, artistas do cotidiano, e achei bem legal, assim, tenho curtido acompanhar um pouco. Liana Diegues é uma autora cubana e pesquisadora incrível, assim, que é radicada no México. Aí tem as minhas professoras, né, Nina Caetano, Inês Link, a Letícia Andrade, a Cássia Maria, Cláudia, tem uma série de professoras muito fodas, assim, que formam também o imaginário, né, que diretamente, assim, são importantes, Clarice Alcântara, Lô, várias mulheres incríveis. Ai, tem tanta gente, Rafa. Primeiro, eu acho que o meu encontro com o Xumaré, e não é uma fala catequética, nada disso, é um encontro da minha subjetividade com a minha ancestralidade, é uma das coisas mais maravilhosas que puderam acontecer em minha vida. A relação que eu estabeleci com o Orixá, desse encontro que veio pelo candomblé, e a presença de Oxumaré. Então, assim, eu acho que eu não sou nada se eu não tivesse encontrado com ele. Então, tem uma coisa de amor a essa divindade tão querida e tão presente, tão importante na minha vida, como Exu também, que é um cara maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, eu sou muito fã de Exu. Eu sou muito fã dele. Ele é
ele faz o caos porque é a ordem, ele manda você refletir. Enfim, tem uma coisa da ancestralidade do encontro que eu sou muito apaixonado. Tem pessoas que fizeram parte, fazem parte da minha trajetória, que são maravilhosas. Dadá, do Ronaldo, Ana Paula Bouzas, que é uma mulher assim que eu tenho uma paixão. Acho que os artistas que trabalharam comigo, que tiveram essa paciência, a Bethânia falou uma coisa ótima, né? Que gostaram de mim apesar de mim. Tina Mello, que é uma artista maravilhosa, minha irmã, incrível, uma artista daqui, da performance, que trabalha comigo com a visualidade, uma mulher preta que me ensina diariamente como eu posso melhorar, que aponta o meu caminho. Acho que eu só trabalho com quem eu gosto. E assim, o Nata é um grupo pensado por uma ensinadora, né? Uma mulher preta, de candomblé, lésbica, missagé, e que me ensinou muito, assim. Mãe pequena de meu terreiro, me apontou o caminho tanto nesse encontro ancestral quanto nesse entendimento do que é o teatro negro. Então, e é uma pessoa maravilhosa que eu acho que você deveria conhecer, que é uma das grandes ensinadoras aqui da Bahia dessa geração assim, dessa geração mais nova. Mas assim, eu adoro Bethânia, adoro Caetano, adoro Recôncavo, eu adoro todas as manifestações pretas. Eu tenho lido muito as mulheres negras assim, a Chimamanda, a Djamila, a Cotirene, Kimberly Crenshaw. Tenho aprendido muito com as mulheres negras. Sou de uma família de mulheres negras, fui criado por mulheres negras. E elas me ensinam muito. Nesse momento de isolamento, eu tenho tirado elas para conversar, é uma delícia. Cada dia eu aprendo uma coisa, então eu choro. Chimamanda tem aquele livreto pequeno, que é O Perigo de uma História Só. Li, chorei um dia. Falei, meu namorado, que é isso? Eu falei, não, tô atravessado, assim. Eu adoro Guimarães, adoro ler, adoro o Brasil. Eu adoro o Brasil, adoro as cantoras pretas do Brasil. Eu tenho pensado muito nessas coisas das quimbandas, né, que são os ancestrais, assim, que eu chamei de ancestrais bichas, assim, e bichas no sentido muito amplo, né, que é toda essa herança, assim, essa memória atlântica que a gente não encontrou ainda, que a gente não reencontrou, né, porque ela existe. Mas o olhar do branco, do colonizador, foi tão grande dentro das nossas narrativas. Então, assim, toda bicha preta me interessa. Toda bicha preta é minha irmã, minha ancestral. Sabe? Toda a possibilidade que eu tenho de encontros. E, assim, não estou falando... Dizer que todas as bichas pretas me importam não quer dizer que as bichas brancas não me importam. Compreenda. Mas que a necessidade da gente estar juntas, né? De nós estarmos, assim, como ensina a filosofia, né? O pensamento africano em roda, onde que todas se vejam, todas se reverenciem, né, que todas possam se olhar, e é o que me interessa. Então, uma bicha preta que nasceu hoje me interessa muito, que se eu puder encontrá-la ainda nessa existência, que a gente se ajude a avançar. Faz uns dias que uma tia minha, que eu nunca conheci na vida, enfim, me ligou e falou uma coisa muito bonita. Ela falou assim, você é muito apegado à sua mãe, aí eu falei assim, sim, verdade, sou muito apegado à minha mãe. Aí ela falou assim, porque mãe, quando a gente fala para dentro. Olha a força disso. Eu estou começando a minha fala a partir disso porque a minha mãe, ela é a primeira referência e ela é a minha referência dramatúrgica. Não é nenhum autor. O que minha mãe escreve como ser humano, como mulher dolorida, nordestina, que foi morar em São Paulo, dormir no chão gelado, quase perdeu o pulmão por causa disso. Então, a história dessa mulher me atravessa de sobremaneira. Então, o universo ao redor da mãe, eu gosto muito de falar. Eu gosto de como ela elabora a palavra, de como ela é silenciosa também, e isso afeta diretamente a minha dramaturgia. E como ela brinca com os fonemas, quando ela fala, por ser uma mulher semi-analfabeta, por exemplo. Entende? Então, ela fala assim, hoje eu vou fazer um bolo de almeixa. Então, essa palavra almeixa, para mim faz total sentido, porque é almeixa, entende? Porque tem muito afeto ao redor desse negócio. E aí, como é que eu explico isso no texto, entende? Na minha dramaturgia. Aí eu tenho que escrever a palavra almeixa, entende? Em Rondônia, eu tenho profissionais que me afetaram consideravelmente, como o Fabiano de Barros, que foi meu diretor de teatro e hoje amigo íntimo, Sueli Rodrigues, em Manaus, Tassiano Soares, que é um diretor jovem de teatro, com profissionais de renome nacional, eu acho que basicamente são todas mulheres, a Dudu de Herman, então ela foi uma autora, uma oficineira que me afetou muito. Então tem o Francis antes e depois de Dudude,
depois tem um Francis antes e depois da Helena Katz. O próprio Márcio Abreu é uma figura já em 2013, eu tenho muito carinho e sempre penso a partir de considerações que ele me fez em 2013. Obrigada a você que assistiu. O Circuito em Casa segue com muitas outras atrações. Esse vídeo estará disponível nos canais do Circuito Municipal de Cultura e no YouTube da Fundação Municipal de Cultura, caso você queira ver novamente ou indicar para algum amigo que não assistiu. A programação completa poderá ser encontrada nas redes sociais e no site oficial circuitomunicipaldecultura.com.br. Fiquem ligados. Se puderem, fiquem em casa e se cuidem.